Oi, gente! Hoje eu vou começar mais um vlog de leitura, agora lendo clássicos do terror. Eu adoro ler clássicos, eu tinha um clube de leitura de clássicos que esse ano eu dei uma pausa, mas daí eu lembrei que teve alguns clássicos do terror que eu amei demais quando eu li, que foi o Drácula, Frankenstein, Psicose, Menina Má, sabe? São clássicos que eu adoro. Sempre me surpreendi muito com essas histórias, o Edgar Allan Poe também, eu achei muito interessante quando eu li. E eu percebi que eu tinha alguns clássicos de terror encalhados aqui comigo. Daí eu pensei, por que não ler esses clássicos agora no mês do terror? E quando eu fui ver que eles tinham menos de 250 páginas, eu pensei, não, tá na hora de eu desencalhar eles e vou fazer uma leitura coletiva com eles. Então, eu meio que abri um outro grupinho ali de clássicos para ler esses 4 clássicos do terror, que vai ser A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Outras Histórias, do Washington Irving. Ah, que inclusive esse aqui, ó. Eu já tô com ele aqui porque eu já li esse livro, eu já vou comentar com vocês. Esse livro aqui é da editora Wish. E depois eu vou ler Carmila, que também eu tenho essa edição da editora Wish. Daí vou ler 2 clássicos da Dark Side, que é O Médico e o Monstro, e tem outras histórias ali também nesse livro. E O Bebê de Rosemary, que falam que é muito bom. E, gente, essa semana saiu a notícia de que a editora Wish agora faz parte da Dark Side. Gente, eu não tava prevendo isso. E os 4 livros que eu escolhi é uma junção aí, né, de editora Wish com Dark Side. Adorei. Mas enfim, gente, quando esse vlog sair no ar, já vai ter terminado a leitura coletiva desses livros. Eu propus pro pessoal ali pra gente ler um livro por semana, porque como eu falei, eles têm menos de 250 páginas, eles são muito rapidinhos de ler. Inclusive, esse daqui eu já li. Eu escutei o audiobook desse livro nessa edição da editora Wish no Audible. Ele tá disponível lá junto com alguns outros livros da editora também. E você pode fazer um teste gratuito de 3 meses. Eu vou deixar o link aqui para você fazer o seu teste gratuito e dá para vocês escutarem esse audiobook lá. Tem outros também. Não é muito ampla ainda a plataforma para os audiobooks em português. Tem muitos lá que você precisa fazer uma assinatura extra, pagar a mais, né, para ter acesso. Mas tem alguns ali que você acha e que você pode aproveitar por enquanto. Então, nesse livro aqui nós temos 4 contos do Washington Irving e o primeiro conto é da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, gente. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas aqui tem uma ilustração belíssima. Eu fiquei chocada que eu não lembrava desse detalhe da cabeça de abóbora e é muito importante para a história quando vocês forem ler. Tipo, é muito emblemático essa questão de você descobrir que a cabeça dele é uma abóbora. Porém, gente, esse conto ele acabou me decepcionando. Eu fiquei muito frustrada quando eu terminei a leitura, porque ele não tem muito mistério, não tem muito terror assim em cima do Cavaleiro Sem Cabeça. Ele é um livro que ele foca muito no protagonista, que é o Tibode. Ele é um forasteiro que tá ali na cidade para trabalho e tal, daí ele acaba se interessando por uma moça também, vai ter que disputar a mão dessa moça, e ele tem muito uma introdução a respeito desse personagem. Eu acho que a metade, uns 70% do conto, na verdade, é toda uma introdução desse personagem, da vida dele. E depois os outros 30%, que é tipo só no finalzinho do conto, é que tem um pouco do mistério do Cavaleiro Sem Cabeça. Isso me frustrou bastante, não era o que eu tava esperando. E o filme, eu não assisti esse filme do Tim Burton, mas falam que é muito diferente do conto, né? Então eu acredito que o filme seja muito melhor, tenha muito mais detalhes, muitas coisas inventadas também ali pro filme. Então eu acabei me decepcionando também com esse conto. Porém, gente, os outros contos do livro foram muito melhores. Foram muito melhores do que A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. O conto do Rip Van Winkle também é um que é bastante conhecido do autor, mas eu nunca tinha ouvido falar. E eu achei, assim, bem legal, bem divertido. Ele conta a história de um cara que ele vai pra longe da sua esposa. Ele quer muito se livrar da esposa dele, gente. Só sei que ele acaba encontrando uns gnomos, uns duendes, sei lá, uns serezinhos mágicos no meio do caminho. Ele acaba bebendo uma bebida desses duendes e
depois ele acorda, se passaram 20 anos. Ele acorda 20 anos depois. E é essa a história dele, gente. Ele tem toda uma parte ali política envolvida também do que aconteceu durante esse tempo que ele tava dormindo. Mas é muito engraçado que ele ficou feliz de ter se livrado da mulher dele. Mas assim, interessante esse conto. Mas o meu conto favorito foi o do Noivo Espectral, onde nós temos uma moça que ela tá prometida por um conde, eu acho, um cara importante ali. E daí, numa noite, ele aparece lá na casa dela, se apresenta pra ela, e ela fica extremamente apaixonada por ele. Mas daí, quando dá meia-noite, ele diz que tem que ir embora. E daí o pai dela fala, não, mas aonde que você vai? Vai pela manhã, né? E não sei o quê. Ele fala, não, eu tenho um compromisso com os vermes. E daí ele tava dizendo que ele ia estar morto no outro dia, gente. E acontece que, realmente, esse noivo dela, eles descobrem no outro dia que ele morreu. Então era como se fosse o espírito dele que tinha ido visitar ela lá. Mas a história é muito mais embaixo, gente. É muito legal. Eu adorei esse conto. E assim, eles têm muito essa carga gótica, esse clima de terrorzinho gótico que eu adorei. E o último conto traz a história de um cara que faz um pacto com o diabo. Acho que até o nome do conto é O Diabo Ethan Walker. Então é a história de um cara que faz um pacto com o diabo em troca de uma grande fortuna ali de um pirata. Ele vai entregar sua alma, né, a ele. Então ele é um livro também que aborda ali umas questões políticas e tal. Só que esse conto, ele tem algumas questões ali que podem ser racistas e que envolvem também povos originários, que eu fiquei assim meio em dúvida. Eu vou ter que pesquisar um pouquinho sobre isso. Até no começo do livro, ele fala sobre a questão racial na época do Irving, escrita pelo Jim Anotsu, e ele fala que o autor, ele tinha até algumas opiniões mais empáticas a respeito da escravidão e a respeito dos povos originários, mas que ele teve que esconder um pouco essa opinião que seria polêmica na época. Então acho que eu vou ter que discutir um pouco isso também no nosso grupo de leitura, porque eu vou fazer a discussão desse livro no domingo. A gente vai discutir ele lá no grupinho, mas eu achei bem interessante os outros contos. E o conto da Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça foi uma grande decepção, infelizmente. O segundo clássico que eu li, finalmente, gente, foi Carmila. Eu tenho essa edição aqui, ó, da editora Wish, que é muito linda. Eu apoiei o projeto do Catarse deles na época. Tem até esse pôster aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo. Esse aqui, gente, resumi muito a história, sério. É muito assustador. Eu acabei gostando muito, mas essa edição que eu tenho aqui, ela tem alguns prefácios e pós-fácio, e tem uma parte imensa, gente, que é tudo isso aqui, ó, de apêndice, que confesso pra vocês que eu não li. Eu só peguei e li a história mesmo, que ela é bem curtinha, seria só isso aqui, ó. A história de Carmila. E é uma vampira que foi escrita antes do Drácula. Não foi a primeira história de vampiro que surgiu, teve uma outra. Mas foi a primeira, assim, vampira femme fatale. Então, eu me interessei muito em conhecer esse clássico. E ele tem muito a vibe, assim, do Drácula. E, gente, eu tô fazendo lives temáticas de Halloween. Tô fazendo makes de Halloween, todas as lives. E hoje eu resolvi fazer uma make de vampira. Eu pensei, vou me inspirar em Carmila e fazer essa minha make aqui enquanto eu converso com vocês sobre o livro. Eu peguei uma aqui da internet que eu vou tentar fazer meio parecido, mas eu vou ter que fazer assim, ó, meu olho bem preto. Eu tô com essa make inicial aqui, que eu tava gravando o vídeo. Agora eu vou pegar e vou fazer um negócio preto com vermelho. Eu não tenho vermelho, essa sombra que eu tenho aqui, ó. Tem esse que é levemente vermelho. Acho que eu vou usar esse. Mas primeiro eu vou fazer aqui bem preto. Tô com um espelho aqui na frente pra me ajudar. E assim, ó, gente, ele tem muito a vibe do Drácula. E Drácula é um clássico que eu gostei muito de ter lido na época que eu li. Então eu gostei muito de Carmila também. Foram dois clássicos que acrescentaram muito a minha experiência de ler clássicos. Eu adoro essa vibe da época do livro. Acho que aqui eu tô fazendo demais, não? E ele é um livro meio paradão, né? Eu acho que por isso que ele decepciona bastante as pessoas. Porque ele não tem muitos acontecimentos de ação. Ele fica
fica mais no mistério. E é muito interessante a forma que a Carmila surge, porque ela aparece como uma donzela em perigo que precisa de um lugar para se hospedar. E daí essa família do livro, a protagonista, tá contando a história de quando que ela conheceu a Carmila, que ela hospedou ela na sua casa por um tempo. E ela era uma menina estranha, porque ela se dizia que era doente, então ela ficava trancada no quarto durante o dia. E depois que eu me toquei, sabe, por que ela ficava trancada no quarto durante o dia? Porque os vampiros, né, não saem durante o dia. E eu acho isso muito legal em relação aos vampiros de antigamente, né, esse fato deles não saírem na luz do sol, e principalmente o fato de que eles têm que voltar pro seu caixão, no seu túmulo. E isso é muito enfatizado aqui em Carmila, e também nós tínhamos no Drácula. E eu acho isso fascinante nos vampiros góticos, que é o vampiro raiz, né? É bem vampiro raiz isso. Eu não sei se eu tô conseguindo mostrar pra vocês como eu tô fazendo, mas eu tô deixando tudo preto aqui o meu olho, parecendo um panda. Eu acho que eu tinha que pintar aqui o olho d'água de preto também. Mas agora eu vou passar um batom bem vermelho. E aqui eu vou fazer como se tivesse sangue. Com batom mesmo, gente, porque não tenho corante. Vai o batom vermelho mesmo. Ficou bom, né? Aí vou ter que pegar um outro pincel, peraí. Peguei o lápis preto. Acho que vou pintar aqui o olho. Gente, faz muito tempo que eu não pinto meu olho. Nem tá funcionando isso aqui. Ui, é horrível esse lápis. Credo, parece que tá machucando o olho. Eu nem vou pintar. Vai assim mesmo. Ai, eu acabei pintando de vermelho aqui. Peguei o outro. Vou tentar usar esse vermelho aqui. Vamos ver se vai ficar vermelho. Ficou vermelho. Ai, gente, vai ficar um negócio assim bem meia boca. Não sei. Eu vou tentar fazer um negócio aqui. Fazer, sabe aquelas veias assim que salta do olho do vampiro? Será que sai, que eu consigo fazer com esse batom? Tá ficando interessante. Uma coisa que eu gostei muito em Carmila é o general, que ele teve a sua filha morta, né? Daí ele manda uma carta primeiro, falando que ele vai atrás de vingança, que ele vai encontrar o demônio que matou a filha dele e tal. Fica muito misterioso a respeito disso. Daí depois ele aparece lá, contando tudo o que aconteceu, e daí partindo em busca, né, do túmulo da Carmila. E a menina percebe que esse ser aí que matou a outra menina é muito parecido, né, com a Carmila ali que tava hospedado na casa dela. Então ele tem muito uma parte assim bem dramática e cômica dos personagens que eu achei muito, muito interessante. Então foi um clássico que eu adorei. Olha, gente, vocês conseguem ver o que eu fiz aqui no meu olho? É isso, me transformei em Carmila aqui pra vocês. Uma aqui fala sobre o livro. Espero que vocês tenham curtido. Eu, na verdade, quero tentar fazer um negócio aqui com a boca, fazer um preto ao redor. Não, não vai ficar bom. Ararahikan. Um preto com vermelho, sabe, o batom? O preto é muito mais predominante. Ficou bom, gostei, gente. Me conte aí se vocês gostaram da make de vampira inspirada em Carmila. E se você quiser dar uma chance pra esse clássico, gente, eu recomendo muito pra vocês. Pra quem gosta aí de histórias de vampiros, histórias góticas, principalmente. Esse livro aqui é super rapidinho de ler, muito tranquilo. E eu adorei, fiquei encantada com tudo. Ah, na verdade, teve uma coisa que eu acho que não explicou direito, ou eu perdi a explicação, que fiquei muito em dúvida, sabe? Sobre uma pessoa ali que se apresentava como mãe da Carmila e ajudava ela ali nas escolhas das vítimas. Eu fiquei pensando, quem será que é? Será que é tipo, é alguém que trabalha pra ela? Ou realmente tem algum parentesco com ela, é uma outra vampira? Eu não sei se eu perdi essa explicação. Então, se alguém quiser me contar direito sobre isso aqui nos comentários, eu aceito.
Agora, gente, a edição que eu tenho, que tem a história do médico e do monstro, tem outros contos aqui também. Daí, o do médico e o monstro é o último conto do livro, então eu pulei já pra história do médico e do monstro nessa edição da Dark Side, que é belíssima. Olha esse daqui. Tem umas ilustrações que parecem de cartas do tarô, que são bem interessantes, olha aqui. Olha como que é o início de cada história. Olha esse daqui, que lindo. Mas eu pulei direto pra história do médico e do monstro. E eu já conhecia essa história, assim, de alguns lugares. Eu acho que de algumas adaptações de série. Eu já conhecia sobre o que se tratava a história do médico e do monstro. Nós temos ela narrada por um advogado. E ele tem um cliente que ele fez um testamento e deixou todos os bens dele, caso acontecesse alguma coisa com ele, para um cara desconhecido. Daí ele fica muito curioso para saber quem é esse cara. Daí ele começa a ver uns boatos sobre esse cara, que ele não é uma pessoa, parece muito boa, parece ser um cara assim meio do mal, dá essa impressão. Daí ele vai lá falar para aquele amigo dele, tipo, qual que é a sua? Por que que você fez esse testamento e vai deixar todas as coisas para esse cara e tal? Daí ele fala, não, que isso daí é tipo, é um assunto pessoal dele, que ele precisa respeitar essa decisão, e fica esse mistério, né, de quem que é o cara. E eu não tô dando nomes, né? Eu esqueci. O que fez o testamento é um médico, é o Dr. Jekyll. E o outro cara lá, esse desconhecido, que é pra ser o cara do mal ali, o cara estranho, é o Sr. Hyde. Essa história, na verdade, ela tem outro título, né? Que é O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Então tem esse mistério aí da relação desses dois personagens. E eu já sabia qual que era, né, a conexão desses dois personagens. Mas acaba sendo um mistério do livro, que você acaba descobrindo no final, junto com esse advogado. E é essa história, gente, porque é um conto. Ele é muito curtinho, ele tem cerca de 100 páginas. É uma história curta, então não tem muito o que ser desenvolvido nessa história, é só um mistériozinho. Então não é um livro de terror, ele é mais um conto de mistério mesmo, mas é um grande clássico e eu adorei a história. Eu achei que fluiu muito bem, eu fiquei bastante, assim, engajada com a narração do personagem. E eu achei bem intrigante como que foi contada a história também, porque me lembrou muito Frankenstein. Não sei porquê, mas eu acho assim que a narrativa me lembrou um pouco, porque depois o próprio Dr. Jekyll, ele conta a história do que realmente está acontecendo em forma de carta, e daí, não sei, essa narrativa me deu muito essa vibe de Frankenstein. Então por isso que eu acabei gostando bastante do conto, mas eu fiquei com preguiça, gente, de ler os outros contos. Eu acho que como já tá no final do mês e eu já li muitas leituras aí de Halloween, eu deixei pra ler esses outros contos, assim, em outra hora. Eu até dei uma folheada em alguns, eu comecei a ler um e eu senti que eu não tava na vibe. Não tava na vibe de ler esses outros contos, até porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de histórias curtas. Eu tô lendo esses contos de terror porque eles são grandes clássicos, histórias que eu queria muito conhecer. Então esses outros que é do mesmo autor, né? O livro é desse autor, o Stevenson, que é um autor escocês. Ele nasceu em Edimburgo, mas o livro é um clássico da literatura britânica, se eu não me engano. Foi ótima a experiência de conhecer ele, mas os outros contos eu pulei, gente. Não vou ler assim por enquanto. E o último clássico que falta agora é O Bebê de Rosemary. Eu já comecei a ler ele, pretendo terminar hoje. Eu estou aqui, ó, na metade do livro e eu gostei bastante da narrativa dele. Ele não é um livro de terror, ele é um livro que fica mais no mistério também. E eu acho que ele é um thriller psicológico. A história, assim, ela não anda muito, mas eu gostei bastante de acompanhar a história nesse começo aqui, pelo menos. O que nós temos? Um casal que tá se mudando para um prédio, eles estão comprando um apartamento novo, e daí no começo mostra eles indo lá conhecer o apartamento, eles começam a conhecer os vizinhos, daí começa a ter umas histórias sobre o prédio. Um amigo alertou a Rosemary, por exemplo, que esse lugar teve
teve maior índice de suicídios ali dos moradores, que é um fato assim meio estranho. E daí, uma das moradoras do prédio acaba cometendo um suicídio ali quase na frente da Rosemary. Então já fica um negócio meio estranho. E daí esse casal, eles vão tentar ter um bebê. Então, como a gente pode ver no título, vai ter um bebê, né? A Rosemary vai ficar grávida. E é isso que eu sei, até a metade do livro, gente. Temos alguns vizinhos que são aqueles velhinhos encheridos. Então parece ser um livro assim bem de fofoca também ali do prédio e tal. Estou intrigada, vou continuar a leitura desse para terminar hoje, mas eu vou incrementar esse vlog com mais 2 leituras que se encaixam para esse mês do Halloween, que são livros de suspense também. Um deles, na verdade, eu já terminei dentro do mês do Halloween também, que foi um livro muito rápido de ser lido, que é A Empregada. Esse livro, na verdade, é da minha namorada e ela queria muito ler esse livro, que tinham recomendado pra ela, que era um thriller muito bom. Eu até nem estava, assim, com muita vontade de ler esse livro, até porque eu acho a capa desse livro muito feia, gente, não tinha me chamado a atenção pra ler. Mas daí ela leu, ela gostou muito, assim, e disse que foi, assim, um thriller muito bom que ela leu, então ela me convenceu a ler A Empregada. E é um livro bem hypado também, né? Eu vi as pessoas falando bastante desse livro aí ultimamente. E ele tem uma escrita bem viciante, é aquele thriller que você começa a ler e você quer ler até o final, não quer parar, tanto que eu consegui ler ele em 3 dias. Então é super fluida a leitura. E no começo parece muito coisa de cotidiano, porque nós temos uma protagonista que ela vai trabalhar numa casa como empregada. O diferencial é que ela é uma personagem que recém saiu da cadeia, então ela precisa muito desse emprego, até porque ela tava morando no carro dela e ela trabalhando nesse lugar, ela vai morar na casa ali onde ela vai trabalhar. E é a casa de um casal, o cara assim é super rico, a mulher ali da casa, que é a Nina, ela não trabalha e daí ela tem uma filha, só que a Millie, que é a empregada, ela não vai precisar cuidar da filha, ela só vai precisar cuidar dos afazeres domésticos. Só que daí tudo começa a ficar meio estranho. Primeiro que quando ela chega lá, o jardineiro fala pra ela que ela tá correndo perigo. Só que ele é italiano, daí ele fala, tipo, perigo em outra língua pra ela, fica um negócio meio suspeito. E daí a mulher começa a ter umas atitudes muito estranhas, a casa começa a ficar mais suja ainda, umas sujeiras muito aleatórias. A mulher começa a falar uma coisa pra ela fazer e na verdade não era pra ela fazer aquela coisa. Ela joga umas mentiras, assim, parece pra ela. Umas coisas assim meio estranhas que ela começa a desconfiar, assim, que a mulher pode ser meio doida. E é isso que eu vou contar do livro, gente, porque até eu fui ler ele sem saber da história. Eu até imaginava ela bem diferente do que realmente rolou aqui, eu imaginava outra coisa. E assim, gente, eu já li muitos thrillers de casal, principalmente, que é esses suspenses mais psicológicos, é uma coisa que eu gosto muito, assim, de ler em suspense, é esse suspense de casal. Então eu já li vários livros assim, e não foi muito difícil imaginar o que poderia acontecer aqui nesse livro. Eu já tava desconfiando, assim, muito do plot twist da história. Eu já saquei muitas coisas, mas é porque foi uma coisa, assim, bem genérica de thrillers de casal. Então, pra quem já é acostumada a ler esse tipo de livro, vai pegar as coisas muito fáceis na história. Mas pra quem tá começando a ler esse gênero, pra quem não tem muito essa bagagem, com certeza vai se surpreender bastante. Até porque a escrita é muito envolvente, realmente. Só que pra mim, assim, não foi nada demais. Então, eu gostei do livro, ele foi um livro, assim, que me divertiu bastante, até porque eu tinha lido, né, vários livros que eu não gostei muito esse mês, então esse daqui foi uma leitura mais divertida, mais descontraída, que ajuda, né, a tirar aquele peso de leituras ruins, aquele peso de ressaca literária que está vindo. Esse daqui é um ótimo livro para tirar da ressaca literária. Então, como foi uma leitura, assim, mais divertida, que eu tava levando numa boa, eu acabei gostando do livro, mas ele não é aquele thriller, assim, que me deixou, assim, tão chocada e impactada. Então, essa é a minha opinião que eu tenho sobre A Empregada, mas eu recomendo pra vocês, assim, se divertirem com um thriller bem tranquilo. É claro que não é tão tranquilo, porque no final tem alguns gatilhos um pouquinho mais pesados, tem gatilho de tortura aqui no livro, mas eu considero, assim, um thriller de boa, assim, pra quem tá começando a ler esse gênero, super recomendo. Ah, e esse livro aqui vai ter uma continuação, eu acho que vão ter mais
2 livros, e eu não sei se eu concordo muito com essa continuação, porque o gancho que a autora deixou pra colocar nas continuações é meio, tipo, não precisava. Só quero ver, assim, o que a autora vai aprontar, assim, pros próximos livros. E daí a próxima leitura que eu vou ler, que eu vou começar hoje, é Anatomia, que ele é um romance de época, ele se passa no século XIX, mas ele tem esse clima gótico, nós temos ladrões de cadáveres, tem umas coisas assim meio sombrias na história, mas eu acho que ele é muito mais um romance, não sei, mas ele se encaixa na leitura de Halloween, até é a leitura que eu escolhi pro meu clube de leitura do Catarse, então eu vou terminar O Bebê de Rosemary e vou ler esse livro ainda para esse vlog. Eu terminei O Bebê de Rosemary, gente. As últimas 60 páginas do livro, eu contei exatamente ali nas últimas 60 páginas. Esse livro fica tão bom, mas tão bom, gente. A reviravolta que ele tem é muito boa, muito boa. Eu não pensei que eu ia gostar tanto assim, e ele foi um livro que eu tava curtindo o começo dele, tava uma vibe mais lenta no começo, mas depois disso, ele ficou tão incrível. Sério, e daí foi mesmo aquele thriller que mexe com o seu psicológico, porque ele mexe com o psicológico da personagem, da Rosemary, e você, leitor, se sente da mesma forma. E até ele não dá, assim, tantas respostas definitivas. Ele fica meio que em aberto, assim, não sei explicar pra vocês, gente, mas é muito bom, dá pra entender porque que ele é considerado aí um clássico do terror, apesar dele ser um livro dos anos 60, eu acho que é mais por causa do filme, né? O filme que é considerado mais como um clássico, mas o livro perfeito, gente. Leiam, recomendo pra vocês. Ele não dá medo. Ele é um livro que mexe mais com o psicológico da gente. No final tem umas coisas mais tenebrosas, mas eu acho que assim não é um livro que dá tanto medo. Maravilhoso. Eu dei 4,5 estrelas e eu acho que foi aí a minha leitura favorita dos clássicos do terror. Eu gostei muito, me surpreendi muito com o final dele. Peguei, gente, esse livro aqui, eu li em poucos dias. Ele tem uma leitura super rápida, só que chegando ali no meio do livro, já tava cansando um pouco no sentido de que eu não sabia para que rumo essa história ia seguir. E o rumo que ela tomou aqui nas últimas páginas me pegou totalmente de surpresa, num sentido ruim, de que, gente, o que foi o final desse livro? Para quem não conhece, aqui nós temos a história da Hazel. Ela é uma menina do século XIX, a história se passa em Edimburgo, e ela é uma aspirante a cirurgiã. Ela quer muito ser médica, ela é entusiasta da medicina. Tem um livro sobre um médico bem importante lá na casa dela, que ela leu aquele livro, ela é fascinada por medicina por causa disso. E dela descobre que tem um curso de anatomia acontecendo lá na cidade. É um curso ministrado pelo neto do cara daquele livro lá que ela lê. E ela quer muito participar desse curso de anatomia e quer se tornar cirurgiã. Só que para aquela época, né, as mulheres não eram incentivadas a ter uma profissão. Imagine, então, ser uma cirurgiã era uma profissão que não era muito bem vista na época. Ser um médico ali que corta as pessoas e, né, mexe com isso, imagine para uma mulher. Então tem tudo assim, né, para ela não conseguir realizar esse sonho dela. Então ela vai disfarçada de menino para fazer esse curso de anatomia. Então por isso que nós temos aqui esse título e nós temos esse vestido dela em formato de coração aqui, não sei se vocês perceberam, mas é ela aqui, um vestido no formato de um coração. E daí o outro personagem da história é o Jack. Ele é um ladrão de túmulos. Ele rouba corpos. Então ele é chamado de ressurreicionista. É muito difícil falar essa palavra, mas é como ele se denomina. E ele faz esse roubo de corpos para vender para os médicos fazerem ali as suas aulas, os seus experimentos nos corpos. Ele vende, né, de forma ilegal. Ele vai lá e rouba, né, tira os
corpos que foram enterrados e acaba vendendo. E ele ganha vida com isso. E, de alguma forma, esses dois personagens acabam se cruzando. E o Jack acaba sendo muito útil, né, pra Hazel, porque ela vai precisar de alguns corpos pra ela treinar ali a medicina. Ela tem, na verdade, uma outra visão também, que vocês vão descobrir aqui ao longo do livro. E, de pano de fundo, tem um pequeno mistério, assim, acontecendo também nesse lugar. Só que eu não tava dando muita bola pra esse mistério, apesar dele intrigar, ele parecia que não era o assunto principal. Até porque quando você lê o título do livro, aqui fala Uma História de Amor. É o subtítulo do livro, gente, Uma História de Amor. Então eu fui ler esse livro preparada para encontrar um romance, preparada para o tema principal do livro ser esse romance, né, dos dois personagens. O ladrão de corpos, o ladrão de túmulos, que se apaixona ali pela cirurgiã que vai precisar desses corpos aí que eles roubam, né? Um negócio assim meio interessante e diferente. Eu pensei que ia ser muito voltado a isso por conta do subtítulo. E, gente, esquecem, porque o livro não é voltado pro romance. Acontece, é claro, o romance ali, mas é uns beijinhos, eles nem se importam muito um com o outro. Então, já vou desencanar vocês disso. Não leiam esse livro imaginando, assim, que vai ser um grande romance. Esse subtítulo só engana. Então, essa foi minha grande frustração, porque eu tava com essa intenção ao ler a história. E chegando no final também, a reviravolta que tem no final faz com que o livro também seja totalmente diferente do que você esperava durante a leitura. Ele toma um rumo muito diferente, que vai ali pro segundo livro. Eu até fiquei interessada em ler o segundo livro, porque é uma reviravolta interessante, a partir do momento que você volta os olhos pra isso, e não, eu vou ler o segundo livro já com a mente que o livro é isso. Mas daí eu fui ler a sinopse do segundo livro, até a gente leu ali com as meninas na live de discussão, e, gente, não tem nada a ver o caminho que vai seguir esse segundo livro. É uma outra coisa, assim, muito absurda, que não tem nada a ver também. Então, eu acho que o livro acabou sendo uma grande decepção, mas ele é um livro bom. Ele é um livro que tem uma história e personagens interessantes, só que acaba sendo uma história fraca, com vários furos, meio sem objetivo e sem rumo até as últimas páginas. Ali, em 60 páginas do livro, parece que a autora quis colocar ali um monte de coisa, incrementar, sabe, a história nas últimas 50 páginas, daí não funciona. Ela deveria ter incrementado isso desde o começo, assim. Na verdade, tem um negócio jogado no começo, no prólogo, daí depois isso não se desenrola, não é incrementado mais coisas sobre isso ao longo do livro. E eu acho que o livro não devia ser vendido como uma história de amor, devia ser mais vendido, assim, como um livro mesmo de revolução da medicina, ou um livro, assim, à frente do seu tempo, por nós temos uma personagem que quer seguir uma profissão que não é muito comum entre as mulheres da época. Ele lembra muito a série Rastro de Sangue, que nós também temos uma personagem da mesma época, mais ou menos ali, né, na Europa também, ela é de Londres, que também vai estudar medicina, ela vai ser uma aprendiz ali de um médico, e aquele livro lá tem investigação de assassinatos. Então ela trabalha como legista para investigar os corpos ali que foram encontrados. Lá funciona muito bem. E lá naquela série tem romance. Então eu acho que eu tava muito na expectativa de que esse livro fosse um pouco parecido com aquele. E não, gente. Infelizmente eu acabei não gostando muito do livro. Eu vou dar uma nota, assim, mediana pra ele. Eu acho que eu vou dar 3,5. Ele não é um livro chato. Ele é um livro que anda, flui super bem a leitura. Mas quando você chega ali na metade do livro, você já começa a se questionar sobre o que vai ser essa história, que ela não tá cumprindo o que ela prometeu. Tem umas coisas, assim, meio absurdas também, apesar da época. São meio irreais, assim, que você não consegue imaginar aquilo realmente acontecendo no cenário ali que tem. A reviravolta que teve no final, não consegui engolir. Eu achei, assim, um absurdo tomar totalmente esse rumo estranho. E é isso, gente, que eu tenho pra falar. Um livro 3,5 também, um livro que eu acabei não curtindo muito, gente. Eu acho que não tive leituras muito boas recentemente, principalmente nesse mês de outubro aí, de Halloween. Eu tinha dado uma pausa nas minhas leituras de suspense. Eu lia muito mais suspense antigamente, e esse ano eu já não tava mais querendo ler suspense, eu realmente reservei pra ler eles no mês de outubro, e eu estava certa que talvez o meu gosto
literário tenha mudado a respeito desse gênero. Eu acho que eu já li bastante da minha cota de suspense, e eu acho que o que pode funcionar mais comigo são as fantasias sobrenaturais do que os thrillers, quem sabe. Eu vou continuar selecionando melhor, eu acho, os thrillers que eu vou ler a partir de hoje, com essa experiência que eu tive no mês de outubro. Então comente aqui embaixo o que vocês acham aí, se vocês concordam com a minha opinião, ou se vocês têm algum livro de suspense que vocês acham que eu possa gostar, que esse vale a pena eu dar uma chance pro gênero. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu mencionei aqui no vlog na caixa de descrição também. Vocês comprando com os links da Amazon do meu canal acabam me ajudando bastante. Agora vai ter promoções da Black Friday, vai ter um esquenta Black Friday. Então salvem o link da Amazon no favoritos de vocês. E daí toda vez que vocês forem colocar um livro no carrinho, com esse link salvo aí no navegador de vocês, dá super certo para comprar com o link agora na Black Friday. Ou vocês podem acompanhar todas as promoções com os links diretos das promoções no meu canal do Telegram. Então entrem lá no canal do Telegram que eu vou compartilhar as melhores promoções nesse mês de Black Friday. E vocês também, clicando nos links que eu deixo lá, já garantem aí a sua contribuição com o meu trabalho aqui no canal também. Sem pagar nada mais, gente. Vocês só vão estar fazendo as suas comprinhas aí com o meu link de comissão. E é isso, gente. Agora os próximos vlogs, eu espero que sejam diferentes, que eu tenha boas leituras. Então continuem acompanhando. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist com outros vlogs de leitura, caso você tenha perdido algum ou o último que saiu. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!